Oi gente, tudo bem? Vamos aí para uma dica de pressão hidrostática, uma dica que com certeza você vai usar na sua prova, porque hidrostática é um tema muito adorado, porque ele é um tema dentro da mecânica e cai muito em qualquer vestibular que você vá fazer, certo? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre a pressão hidrostática, certo? Arthur, o que é a pressão hidrostática? Gente, a pressão hidrostática é a pressão que uma coluna de fluido exerce em um ponto dentro dele próprio. Então imagine aqui que você tenha um fluido. Tem que ser água? Não, mas normalmente é água. E aí você tem aqui um fluido e você queira, por exemplo, calcular a pressão que existe nesse ponto aqui. Perceba que esse ponto ele está a uma certa profundidade, né? Que eu vou chamar aqui de H. Então H seria justamente o quê? Seria justamente a profundidade que o ponto se encontra da superfície. Como calcular, portanto, a pressão que existe naquele local? Ou seja, com que pressão é força sobre área, né? Com que pressão esse fluido esmaga esse ponto? É isso que a gente vai aprender hoje, certo? Então vamos começar. Gente, como eu falei, acabei de citar aqui, por definição, pressão é o seguinte: pressão é quando você vai e aplica uma força sobre uma área. Isso é a definição de pressão, certo? Mas vamos pensar, qual é a força que esmaga aquele ponto? Pessoal, em cima daquele ponto existe uma coluna de fluido. E essa coluna de fluido tem um peso. Então imagine que esse peso esmaga esse ponto. Então no lugar da força, você pode concluir, portanto, que a força é justamente a força peso que está aplicada sobre uma área, ok? Mas o que é peso? Todos nós sabemos que peso é massa vezes gravidade, que está aplicada sobre uma área. Então, por enquanto, nós temos que pressão é igual a mg sobre A. Aí, para dar uma ajeitada um pouquinho melhor, vamos pensar juntos. Nós sabemos que a densidade de um fluido ou de um corpo, no caso aqui pensando no fluido, como é que eu calcularia a densidade desse fluido? Ora, a densidade dele é a massa dele sobre o volume dele. Então, quando eu multiplico isso em cruz, eu percebo que a massa ela é a densidade vezes o volume. E aí, ali no lugar da massa, eu vou poder substituir por densidade vezes volume. E aí nós vamos ter que a pressão ela vai ser a densidade vezes o volume vezes a gravidade, isso tudo dividido pela área. Aí agora eu vou trazer um pouquinho para a matemática. Gente, o que é volume? Vamos imaginar um cilindro. Vocês concordam que o volume é a área da base dele multiplicada pela sua altura? Para qualquer prisma isso é verdade. Se você pegar a sua área da base e multiplicar pela altura, você vai preencher o volume desse prisma. Então, no lugar de volume, você pode muito bem substituir por área da base vezes altura. É isso que eu vou fazer. Lá no volume, substituir por área da base vezes altura. Então, a pressão vai ficar densidade vezes quem é o volume? Área da base vezes altura, vezes a gravidade, isso tudo dividido pela área. Olha o que vai acontecer, a área vai acabar cortando e nós vamos chegar então que a pressão hidrostática é calculada como sendo dGH. Gente, eu estou só deduzindo a fórmula. Isso é uma fórmula que é interessante o aluno já sabê-la. Por quê? Porque ela é muito importante porque ela calcula a pressão dentro de um fluido. Que era o que eu falei aqui, quero calcular a pressão que existe aqui. Ora, é só você pegar a densidade desse fluido, multiplicar pela gravidade que existe naquele local, que na Terra é 10, e multiplicar pela profundidade do ponto. Ou seja, esse ponto está aqui, está nessa profundidade. Pronto. Pegue a densidade do fluido, multiplique pela gravidade, multiplique pela profundidade, que você vai descobrir a pressão que esse fluido exerce naquele ponto, certo? O que é que nós podemos perceber com essa fórmula? Quanto mais profundo o ponto está, ou seja, quanto mais embaixo ele está, eu percebo que a pressão vai aumentar. Por quê? A densidade do fluido é constante, vamos dizer. A gravidade também é constante. Então, se a densidade é constante e a gravidade também, quanto mais profundo eu estiver, maior vai ser a pressão que eu vou sentir. Portanto, a pressão ela cresce com a profundidade. E isso é lógico, né? Quanto mais eu desço no fundo do mar, vamos pensar, mais pressão eu vou sentir, porque vai ter uma coluna de líquido acima maior da minha cabeça. Confere? Então, beleza. Deduzimos, portanto, que a pressão é calculada como sendo D vezes G vezes H. Beleza. Arthur, qual é uma dica que você tem que saber para a sua prova? Gente, tem uma dica aqui muito interessante, que é interessante que você saiba, que é quando o fluido for a água. Lembrando, essa dica só vale se o fluido for a água. No Sistema Internacional de Unidades, a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, ok?
Ah, Arthur, aprendi que a densidade da água é 1. Ela é 1, mas ela é 1 grama por centímetro, que não é a unidade correta. A unidade correta do SI é quilograma por metro cúbico, ok? Se a densidade da água é 1000, vamos pensar aqui. Imagine que eu tenha uma coluna d'água de profundidade 10 metros, certo? Quanto é que seria a pressão de uma coluna d'água de profundidade 10 metros? Se eu tiver uma coluna d'água acima da minha cabeça de 10 metros, ela vai exercer quanto de pressão em mim? Bora calcular. A gente acabou de aprender que a pressão que um fluido exerce é dita como dGH. Então a pressão dessa coluna d'água de 10 metros vai ser densidade, como eu falei, no Sistema Internacional da Água é 1000. Gravidade é 10. E a altura eu estou colocando aqui como uma altura de 10 metros, não é isso? Então a altura também é 10. Quando eu faço essa conta, 1000 vezes 10 vezes 10, 1000 é 10 a 3. Vezes 10, 10 a 4. Vezes 10, 10 a quinta. Arthur, pressão sai em que unidade? Pascais. Ou seja, você acabou de descobrir que uma coluna d'água de 10 metros, ela exerce em você uma pressão de 10 a quinta pascais. Aí agora você tem que saber um fator de conversão que é muito famoso, que é o seguinte. Gente, 1 atm corresponde a justamente 10 elevado a 5 pascais. Portanto, se a pressão de uma coluna d'água de 10 metros deu 10 a quintas pascais, isso aqui é a mesma coisa que uma pressão de 1 atm. Ou seja, olha o que eu acabei de provar. Sempre que o líquido for água, e essa dica só vale para água, se essa água tiver uma profundidade de 10 metros, se a coluna d'água tiver 10 metros de profundidade, ela vai exercer em mim uma pressão de 1 atm. Então grava, por favor, essa dica. A cada 10 metros de uma coluna d'água, essa coluna d'água de 10 metros vai exercer em você uma pressão de 1 atm. 10 metros para água equivale a 1 atm. Arthur, isso aqui serve para quê lá no dia da minha prova? Gente, olha como isso vai ser útil para você numa situação, por exemplo, assim. Imagine que você tenha um rapaz que vai mergulhar na água pela quarta vez. Só vale se o líquido for água. E aí ele diz assim, eu vou mergulhar e quero mergulhar até uma profundidade de, por exemplo, 90 metros. Eu mergulhando 90 metros dentro da água, eu vou sentir quanto de pressão? O aluno, assim, que não se toca dessa dica, ele iria para a fórmula, pressão, dGH, tá tudo bem. Mas pela dica é muito mais rápido. Como eu falei para vocês, 10 metros de uma coluna de água exercem em mim uma pressão de 1 atm. Só que esse cara não desceu 10 metros. Ele desceu quanto? Ele desceu 90 metros. Então 90 metros, ela vai me dar quanto de pressão? Regrinha de 3 mata. Porque se 10 metros é 1 atm, 90 metros vai ser quantos atm? Você faz essa regra de 3 e vê que isso aqui vai dar 9 atm. Então, cuidado, olha o que você descobriu, que essa coluna de 90 metros, ela vai exercer em você 9 atm, mas cuidado, a gente sabe que lá fora, né, do mar, lá em cima, tem a própria pressão da atmosfera, e a pressão da atmosfera já é 1 atm. Mas espera aí, se a pressão da atmosfera já é 1, e essa coluna aqui de 90 vai me dar mais 9, qual é a pressão então que eu vou sentir lá embaixo? A coluna de 90 metros me deu 9 atm de pressão, mais 1 atm que tem da atmosfera, eu vou sentir ao todo, então, uma pressão de 10 atm. Essa seria a pressão que esse rapaz iria sentir lá nesse ponto. Então, com uma regra de 3, quando o fluido for água, você pode usar essa regra. 10 metros corresponde a 1 atm, beleza? Valeu, gente, um abraço e até a próxima.